Olá, amigos, bem-vindos à nossa sexta no cafezinho. Gostaria de conversar com vocês hoje uma reflexão sobre o principal assunto dessa semana, que é o inquérito das fake news em andamento no Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que ele já teve início, esse julgamento, o próprio Procurador-Geral da República entende que ele é legal e já temos um voto, né? Essa semana, talvez já tenhamos aí uma decisão, seja por maioria ou unânime, se o inquérito poderá continuar ou não. Duas coisas já nos trazem uma reflexão, precisamos desanuviar as paixões políticas, o ambiente está um pouco carregado, mas duas situações são muito importantes, né? A primeira delas nos toca, né, ao sistema jurídico, né, a nós, advogados principalmente. Então, falo para você, meu colega advogado, a você que for meu aluno da graduação e pós-graduação em Direito, né, que é uma coisa que jamais devemos nos esquecer. A defesa intransigente das prerrogativas, sob pena de amanhã, isso já seja um meio caminho para um momento complicado no sistema jurídico nacional, né? Então, o advogado e aquele que escondeu defender pessoas, como é meu caso, ele deve defender suas prerrogativas, como todas as profissões defendem as suas prerrogativas. Aliás, tem uma passagem interessante de Napoleão que ele falou assim, que para calar os advogados, bastava cortar a cabeça deles, né? Então, vimos que nesse inquérito de fake news, alguns advogados não conseguiram ter acesso aos autos. Então, devemos ter atenção com as prerrogativas. A própria Ordem dos Advogados do Brasil já atuou em favor dos colegas, segundo notícias publicadas, para acesso aos autos. A outra questão é ofensa a ministros e ameaça a integrantes da mais alta corte, né? Não podemos achar que este fato tem que ser relevado, né? Isso tem que ser punido severamente sob rigores da lei, porque no Brasil, meus amigos, não há lei que sobreponha a Constituição. Nenhuma lei, tá certo? Cabe a nós, advogados, a todos do sistema jurídico, defender cada letra do dispositivo constitucional de garantias e direitos, mas também o seu espírito. E aí eu volto um pouquinho no passado. Em 1987, ocorreu o chamada Constituinte. E nos debates da Constituinte, se trocou muita posição se o Brasil deveria ser um Estado de direito ou um Estado democrático de direito, né? Muitos questionavam que o Estado de direito, olhando a Constituição de Weimar, na famosa Constituição, que depois o nazismo subverteu, se isso bastaria esse conceito. Então, muitos constituintes, aqui nós temos que agradecer a preocupação deles, entenderam que esse conceito devia ser amplo, ou seja, o Estado não devia ser só direito, ou seja, o cumprimento irrestrito das leis, mas também as leis democráticas. E isso o nosso Constituinte buscou lá na Constituição Espanhola, que tinha sido recentemente aprovada. Eles passaram por um momento difícil com Franco. Então, a nossa Constituição ela é um Estado democrático de direito, ou seja, nós defendemos as leis, mas também as leis democráticas. Então, isso é muito importante para nós seguirmos nessa nossa caminhada, né, desanuviando as paixões políticas e caminhando para onde temos que seguir essa grande nação brasileira, né? Território maravilhoso, diversidades, um povo fraterno e amigo, tá certo? Então, nós, advogados, devemos também ajudar nesse ponto. E aí, eu chamo aqui a atenção a um fato interessante que aconteceu em 1955 e depois o mesmo personagem atuou no habeas corpus no Supremo. Que personagem é esse? Um ícone da advocacia brasileira chamado Sobral Pinto. Em 1955, com a eleição presidencial, nós tínhamos o Juscelino Kubitschek, o Adhemar, o Juarez e o Plínio Salgado. Eram 4 candidatos à presidência, né? E aí houve aquele movimento, né? Então Carlos Lacerda, quando
um grande animal político, quando ele verificou que o JK ia ganhar a eleição, ele começou a lançar no seu jornal que ele não poderia assumir e tudo mais. E quem é que saiu na defesa dele? Sobral Pinto. Sobral Pinto não era amigo do JK, não pertencia ao PSD, pelo contrário, né? Ele era ligado a uma outra corrente Pinto, outra corrente política, melhor dizendo, e ele saiu na defesa de JK. Ou seja, a legalidade tem que ser observada. Então, cabe a nós, advogados, sempre defendermos a legalidade, a Constituição e o império da lei, seja qualquer governante, certo? Devemos ter isso em mente, tirando as paixões políticas e a preferência ideológica de cada um. Então, Sobral Pinto marcou muita posição em 1955 contra Carlos Lacerda, tá certo? E Sobral Pinto vinha aparecer de novo em 1963. Aí eu estava lendo uma famosa publicação do Supremo, né, Histórias do Supremo Tribunal Federal, e teve um habeas corpus 40.047, de 1963, impetrado em favor de Hélio Fernandes, que supostamente teria contrariado o artigo 27 e 29 da Lei de Segurança Nacional. Hélio Fernandes vazou duas circulares sigilosas do Exército em seu jornal. E esse ato gerou o ministro da Guerra determinar a prisão dos militares que entregaram esses atos secretos, sigilosos a Hélio Fernandes e a própria prisão do Hélio Fernandes. E isso gerou um debate à época, né, devido ao Hélio Fernandes era um jornalista muito conhecido, tá certo? Então, Sobral Pinto, novamente, atuou em favor de Hélio Fernandes, impetrou o habeas corpus no Supremo, e é interessante que esse habeas corpus foi julgado por 4-4 e foi desempatado pelo presidente à época, tá certo? Então, esse fato ele é interessante porque nesses dois episódios de 55 e 63, esse grande advogado ele se fez presente na defesa das prerrogativas. Em 55 em favor de Juscelino, e não vamos esquecer que Juscelino convidou Sobral Pinto para o Supremo, e Sobral Pinto, num ato, talvez por muitos impensado, né, disse que não poderia assumir a cadeira de ministro da Corte, tendo em vista que tendo feito a defesa de JK. Né? Esse fato é interessante para quem não conhece a história desse grande advogado. Certo? E depois, em 63, ele também atuou nesse habeas corpus, entendendo que ali havia uma perseguição a Hélio Fernandes, que vazou esses documentos e que os artigos da Lei de Segurança Nacional não eram aplicáveis, que a liberdade de imprensa devia prevalecer, que era, inclusive, um princípio constitucional. Então, de tudo isso, de tudo que está acontecendo hoje no Brasil, nós devemos, tirando as paixões políticas, o viés ideológico de cada um, sempre defender o espírito e a letra da Constituição. Ninguém está acima da lei, tá certo? Só assim teremos um país justo, democrático e fraterno. Aquele abraço, bom final de semana.